lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta segunda semana em que abordamos o Novembro Negro, recebemos a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Reginete Bispo, para falar sobre mulheres negras nos espaços de poder. Uma alegria estar de volta aqui no Elas por Elas Formação. Eu sou a deputada federal Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, sou ativista do movimento de mulheres negras e milito na vida política partidária desde os anos 80, me filiei no PT em 86. Eu tenho repetido, né, que a gente precisa mudar a fotografia do poder. Na verdade, tenho repetido as palavras da grande militante do movimento de mulheres negras, Vilma Reis, né, que ela tem afirmado que a gente precisa mudar a fotografia do poder. E mudar a fotografia do poder, quando a gente fala isso, a gente está dizendo que nós precisamos acabar com aquela fotografia monocromática, né, toda branca e toda masculina, né? Então, precisamos ter uma fotografia que revele a pluralidade, né, que nós somos enquanto povo, enquanto gênero, e isso tem que estar presente, né? O Brasil é um país continental, é um país plural, né? Aqui nós temos dezenas, já foram centenas de povos indígenas, né? Eles não estão representados. Agora, pela primeira vez na história, a gente tem três mulheres parlamentares na Câmara dos Deputados representando os povos indígenas. Tivemos um único deputado indígena lá nos anos 80, né, o Juruna, né? E a gente tem, olha, são a base, né, assim como nós negros, da formação cultural do país, né? 60% do país é formado por pessoas negras, né? E isso não está refletido na fotografia do poder, né? Nós temos um país jovem, né? Tem uma juventude, ela não está refletida, né? As mulheres, nós na Câmara Federal, nessa legislatura, somos a maior bancada, né? A bancada feminina, 91 mulheres, né? É a maior bancada que tem, né? E isso não reflete, nós somos 51, agora no último IBGE somos quase 53% da população brasileira, né? Então, é isso que nós precisamos mudar, né? Nós precisamos, os espaços de poder, estar representado, precisamos estar presente em todos os espaços, não só nas instituições públicas, como a Câmara dos Deputados, os espaços legislativos, mas precisamos estar no Executivo também, precisamos estar no Judiciário, e por isso nós parlamentares negras, eu tenho puxado no Rio Grande do Sul um debate sério sobre
Queremos mulheres negras no Supremo Tribunal Federal, queremos nos conselhos de justiça, no conselho do Ministério Público, queremos dentro de todo o sistema de justiça a presença de pessoas negras, especialmente de mulheres negras, né? Então é essa fotografia que nós queremos alterar, né? E eu digo especialmente de mulheres negras, porque vocês, minhas companheiras e os companheiros, mas especialmente minhas companheiras que estão nos assistindo, vocês sabem, né? Não é mais novidade para ninguém que nós, mulheres negras, somos o maior grupo populacional, tá? Somos a base da pirâmide, né? Da pirâmide das desigualdades sociais, desigualdades raciais, e a gente sabe que quando a política pública chega, quando nós estamos nos espaços de representação, nos espaços de ação, quando a gente não atua para as mulheres negras, a gente atua para uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente atua para o conjunto da sociedade, porque quem perde com o racismo estrutural, institucional, esse racismo que estrutura as relações de poder, tá? E um poder absolutamente desigual, né? Sabe que se a gente enfrenta esse racismo, que o nosso sonho é erradicar o racismo no Brasil, né? O conjunto da sociedade vai ganhar. Vai ser uma sociedade menos violenta, mais humana, né? Mais justa, porque as principais violências que ocorrem hoje são contra os negros, as mulheres e os índios. E a população LGBTIQ+, mas a gente sabe que se for um LGBTIQ+ negro, a violência é brutal, né? Se for uma mulher negra, então a violência é brutal do Estado e do conjunto da sociedade, porque o Brasil escravizou, o Brasil tem 135 anos de abolição da escravatura, fez este ano, mas escravizou quase 358 anos, oficialmente, né? Então, essa presença aonde os poderes instituídos do Brasil colônia, né, dos países colonizadores, no caso Portugal, Espanha, França, quase todo o continente europeu, quando usou como argumento para justificar a escravização de seres humanos em larga escala, como um negócio rentável, né? Usou como recurso a desumanização. E a desumanização passava por dizer que os africanos não tinham alma. Quem disse isso foi a Igreja Católica. Eu estive recentemente em Angola, junto com o presidente Lula, e fui visitar lá o Museu da Escravidão. E o que é o Museu da Escravidão? Lá era uma igreja, onde várias bacias batismal, onde os negros eram capturados, e vejam bem, normalmente eram crianças e pessoas muito jovens, né? Eram capturados, crianças, mulheres e todos muito jovens. E eram batizados, né? Eram batizados pela Igreja Católica, onde era retirado, negado o seu nome de origem e recebiam um nome dado pela Igreja Católica. Isso durante quase 4 séculos a Igreja Católica fez isso, né? Então, e está na mente da sociedade, principalmente uma sociedade brasileira como a nossa, que se diz em sua maioria cristã, né? Que os negros, nós negros e negras, somos menos humanos, menos capazes, menos inteligentes, menos tudo. E por isso precisam ser controlados pelo Estado, pela polícia, não somos pessoas confiáveis, todo mundo tem que desconfiar,
enfim, e que não estamos preparados para ocupar, exercer determinadas profissões. E nos relegaram ao trabalho braçal, né? Trabalho doméstico e trabalho braçal. E isso está no imaginário. E agora, recentemente, veio à tona, né, como esse ciclo, esse processo de escravização de negros, seres humanos, mas sobretudo de seres humanos negros, é um processo ininterrupto no Brasil, é um processo permanente. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, recentemente, foram resgatados em setores da economia bastante consolidados, que é o setor, a produção de arroz, os arrozeiros, a produção de vinhos, viticultores, a produção de maçã, foram resgatados, não foi 1 ou 2, 100, 200, 300 trabalhadores, todos negros, escravizados, em situação de escravidão contemporânea, né? E a gente começa a perceber, hoje já tem estudos bem consolidados, é que esse processo foi ininterrupto. A gente não entrou ainda dentro do trabalho doméstico, que seguido vem à tona, aparece uma mulher que foi resgatada na casa do desembargador, surda, muda, que eles foram lá, tiraram da escola, levaram para brincar com suas crianças e nunca sequer ofereceram letramento para essa mulher. Um desembargador. Então, olha a mentalidade, né? E que agora a justiça devolveu ela para ele. Então, essa lógica é perversa. E é isso que a gente precisa enfrentar, né? Então, eu, na Câmara dos Deputados, a gente tem trabalhado muito, todos os projetos de lei que a gente tem apresentado, eles dialogam com isso. Porque não vai haver igualdade de oportunidades, igualdade na ocupação dos espaços de decisão e de poder, se a gente não enfrentar essa pauta do racismo estrutural e institucional que desumaniza a maioria do povo brasileiro, né? Se a gente não enfrentar a pauta do machismo, do patriarcalismo, que nos relega, nós mulheres, a ser cuidadoras. Que não é ruim, é bom. Eu acho que as pessoas, isso vem muito da nossa cultura, do ser mulher, mas na minha tradição de matriz africana, entre os povos africanos, o cuidado é algo importante, né, na comunidade, né? As comunidades solidárias, né, é importante. O problema é que dentro de uma estrutura, de uma sociedade capitalista, que tudo vira dinheiro, né, esse trabalho está relegado para as mulheres e para as mulheres negras. Por isso que tem hoje, ainda hoje, tu encontra as mulheres negras no trabalho doméstico sendo isoladas do conjunto da sociedade, isoladas das suas famílias e muitas delas em situação de escravização, né? Então, a política do cuidado, né, ela é fundamental, ela é importante, mas ela não pode ser uma tarefa, uma responsabilidade única e exclusivamente das mulheres, porque isso, primeiro, desresponsabiliza os homens desse cuidado, né? Nos sobrecarrega, e a gente disputa tudo em uma situação muito desigual, porque como que uma mulher vai se preparar para fazer uma disputa eleitoral? Por exemplo, agora o ano que vem, 2024, a gente tem eleições municipais. E a gente tem dito que nós queremos eleger prefeitas, muitas vereadoras negras, mulheres, e, enfim. Agora, essas mulheres, elas precisam estar em contato com o público, elas precisam estar construindo a sua pauta, estarem se construindo enquanto sujeitos políticos, né? E a gente faz isso tudo, mas a gente faria muito melhor se a gente tivesse com quem dividir o cuidado com a família. E quando a gente fala da família, não são só com os bebês que a gente põe no mundo, né? O idoso recai sobre as mulheres, o cuidado com o idoso, né? O cuidado com o doente, o cuidado
as pessoas com deficiência. Eu recebi agora, recentemente na Câmara, e lá no Rio Grande do Sul também, mães, tem um movimento bonito das mães que têm filhos autistas, ou filhos com deficiência, mas principalmente as mães de filhos autistas estão muito mobilizadas, porque tem o benefício de prestação continuada, que é um direito da criança, ou da pessoa com deficiência, recai sobre a mulher que cuida, porque é um benefício que, se aumenta a renda da família, a pessoa com deficiência perde. Ou seja, então as mães não podem sequer trabalhar, porque se ganhar um salário mínimo, o filho vai perder, o filho ou a filha vai perder o benefício de prestação continuada. Isso é uma forma terrível de tirar um direito que a pessoa com deficiência tem, mas sobretudo o direito da mãe se preparar e ir para o mundo do trabalho, né? Aí a pouco o filho perde esse benefício, daí a mulher não está preparada para o mundo do trabalho, não, enfim, dedicou a vida a isso. Que é importante o cuidado, como já afirmei, é importante o cuidado, a política do cuidado, mas tem que ser vista, ser considerada pelo poder público e pelo conjunto da sociedade como uma necessidade para a existência, para nossa existência em comunidade, para nossa existência em sociedade e para a reprodução da vida humana, né? Então, isso é um elemento importante que nos limita, né? Outro elemento que acho que é muito forte para nós mulheres negras, para as mulheres em geral, mas para nós mulheres negras vem com muita força, né? É o capacitismo, que hoje se fala muito do capacitismo que gira em torno das pessoas com deficiência, mas quando o mundo racista, machista, diz que nós não temos capacidade, daí porque nós somos muito emocionais, porque em sendo muito emocionais para qualquer coisa somos histéricas, a gente ouve isso o tempo todo na Câmara dos Deputados, né? Que tem lá um conjunto de deputados misóginos, que, enfim, defende tradição, família e propriedade, e que tudo que representa a nossa altivez no sentido da fala, no sentido das proposições, no sentido da defesa dos nossos interesses é criticado, né? Então, como um desequilíbrio. Então, é um recurso que é muito utilizado. Então, quando nos coloca nessa condição de desequilibradas, excessivamente emotivas, é uma lógica que traz muito presente o capacitismo e o mérito, né? Então, enfim, a violência política e de gênero na política é um negócio absurdo e que tomou uma dimensão enorme na medida em que nós, mulheres e nós negros, começamos efetivamente a ocupar esses espaços, né? Então, isso é mudar a fotografia do poder. Para mudar a fotografia do poder, a gente tem que mexer em tudo, em toda essa estrutura racista, misógina, que nos tira desse espaço, né? E quando a gente está, o silenciamento é assustador, né? Porque você fala e não é ouvido, né? Você fala e não é ouvida, né? Quem de nós mulheres, que você está no plenário, você está num lugar público, você fala, sobretudo os homens, né? Começam a falar e não te dão a devida atenção que dão quando um homem está falando, né? Ou você faz uma proposição, ninguém ouve, não é o caso. Vem um homem e faz aquela mesma proposição, é ovacionado e levado a sério e considerado. Isso é forma de nos silenciar, nos invisibilizar e incutir na gente esse sentimento de impotência, de incapacidade, né? Então isso precisa ser muito, muito, muito enfrentado. E isso a gente quer mudar, essa fotografia. Para mudar temos que enfrentar tudo isso, né? Eu acho que as mulheres
vem fazendo isso com muita determinação. As mulheres negras, o movimento de mulheres negras tem feito isso, a história das suas vidas, né? Eu tenho recebido no meu gabinete em Brasília muito desses movimentos ali também na coordenação da Frente Parlamentar Feminista Antirracista. Então, essa pauta vem com muita força, as denúncias que chegam, né? Agora, recentemente a gente fez a campanha, a Frente fez a campanha, elas ficam em função da tentativa que na Câmara de cassar o mandato das parlamentares, de 6 parlamentares, porque se posicionaram com muita veemência contra o marco temporal, né? Inclusive 2 delas parlamentares indígenas, né? Então, a gente precisa mudar isso. Eu acho que a gente tem datas importantes para reflexão, o mês de novembro, o mês da consciência negra, o Novembro Negro, é um momento muito oportuno para a gente fazer uma síntese dessas lutas, redimensionar a nossa luta para que a gente efetivamente tenha um Brasil sem racismo, sem machismo e sem fome. Acho que foi a entrega da faixa presidencial, foi lindíssimo. Acho que o inominável, quando não quis entregar a faixa para o presidente, criou essa linda possibilidade do povo, nas suas diversas formas, ir lá entregar a faixa presidencial, né? Foi um momento lindo, emocionante, mas agora o nosso grande desafio é fazer com que esse governo seja efetivamente desse povo, dos catadores, dos recicladores, das mulheres negras, dos povos indígenas, do meio ambiente, que esse governo seja, né? E eu tenho certeza que é a vontade do presidente Lula, é a vontade do nosso partido, é a vontade da federação, mas o Brasil, como eu já disse, ele tem uma história de escravidão. O Estado brasileiro ele não foi pensado para atender essa população. Então, fazer com que a política chegue lá onde tem que chegar não é fácil. Não é fácil, porque as pessoas que estão lá ainda não estão devidamente representadas, não estão devidamente colocadas nos espaços de protagonismo e de gestão dessas políticas públicas. E o Estado brasileiro, ele criou mecanismos e uma burocracia que dificulta essas pessoas acessarem. A burocracia é necessária, eu não estou fazendo aqui um discurso contra a democracia, mas criou uma burocracia específica para dificultar o acesso. Eu acompanho muito, sei a dificuldade que é para as mulheres negras acessarem as políticas, sobretudo as que não são assistenciais, as políticas de geração de trabalho e renda, que é o que uma família quer, o que uma mãe quer, o que né? O que um jovem quer? Quer trabalho, quer renda, né? Para poder ir lá comprar o alimento para sua família, para ter a sua casa, para ter, né? Agora isso é muito difícil que as mulheres, especialmente as mulheres negras, foram totalmente excluídas do mercado formal de trabalho. Quando a gente entra em minoria, mas 40%, quase 50% dos trabalhadores desse país não acessam o mercado formal de trabalho, e o mercado formal é aquele que garante direitos. A grande maioria está na informalidade, ou trabalhando como microempreendedor, que na prática não é microempreendedor porque atua de forma muito precária, sem um capital de giro, sem investimento, sem incentivos, né? O microempreendedorismo era uma lógica para facilitar, foi criado para facilitar a vida das pessoas que estavam se inserindo no negócio, mas hoje virou um negócio para te fazer contratação de forma precária dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E isso recai sobre nós mulheres negras. Então, a política pública hoje, o grande desafio é como gerar trabalho e renda para essas mulheres negras, especialmente,
como gerar trabalho e renda para a juventude da periferia. Como ter uma escola que não expulse esses jovens, né? Que atraia. Né? Isso passa por enfrentar o racismo, o machismo, enfrentar esse eurocentrismo, essa idolatria que tem de um mundo que está muito distante de nós, né? Na forma de ser, na forma de estar e a forma de se ver no mundo. Né? Então, aquele símbolo que ficou marcado, né? Das representações do povo brasileiro entregando a faixa presidencial para o presidente Lula, hoje tem que fazer o caminho inverso, né? Virar ao contrário e fazer com que a política pública chegue, mas chegue com força, que não chegue nesse ou naquele, que chegue naqueles que são a base desse país, que são a base da pirâmide, aqueles que estão nas linhas da desigualdade, estão lá embaixo, né? E chegue que resolva a vida, né? E que seja uma política que não chegue de forma assistencial, né? Que não chegue, bom, nós estamos fazendo por alguém, que a política chegue dizendo que nós vamos fazer junto com você, ou seja, puxe o protagonismo, as iniciativas, valoriza as iniciativas, por mais pequenas que elas sejam, porque quando esse país é tão grandioso, tem um povo tão potente, mas tão sofrido, né, que o Estado se especializou em massacrar iniciativas que venham das periferias, que venham das pessoas negras. Né? Então, incentivar o protagonismo, reconhecer essas iniciativas, potencializá-las, buscar o máximo, desburocratizar, tornar uma burocracia mais acessível, né, para o conjunto da população brasileira. Né? Então, hoje é o caminho inverso, né? E eu acho que o presidente Lula tem muito presente isso. Eu, cada vez que ouço ele falar, me emociono, porque é a voz de alguém que passou fome, alguém que sofreu, alguém que foi perseguido, embora seja um homem, mas essa sensibilidade é importante. Né? Então, ele tem manifestado, por exemplo, acho que uma política pública que lançou que 30% dos cargos de confiança do governo dele tem que ser ocupado por pessoas negras, né? 30% no serviço público tem que ser ocupado por pessoas negras. Agora vai reapresentar, sancionar a nova lei de cotas, né? A permanência da lei de cotas, sancionou a lei pela igualdade salarial, que nós aprovamos na Câmara. Agora, como que a gente vai aplicar essa lei da igualdade salarial, né? Quando a maioria de nós mulheres, especialmente as negras, sequer estão no mercado de trabalho, né? Então, isso tudo nós pensamos, são desafios enormes, que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, tem que se debruçar isso com muita... Né? A gente tem feito isso, mas também temos que radicalizar, porque o povo brasileiro tem dado demonstração quando... da urgência e da necessidade, que é isso que quer, quando reelegeu o presidente Lula, nas circunstâncias que foi, né, aquela disputa eleitoral, quando tem elegido mulheres negras em todos os cantos desse país, que é um fato novo, viu? Eleger mulheres negras nas proporções que são mínimas ainda, mas perto do que é algo muito novo, né? Essa semana, a semana passada, nós, na Câmara dos Deputados, a gente criou a bancada negra, institucionalizamos. Para mim foi um fato histórico, talvez um dos mais importantes, porque quase 200 anos de república, né? Mais de parlamento, nunca nem se cogitou, nem se pensou, né, em fazer isso. A gente elegeu a bancada negra com apoio
de setores importantes dentro da casa, né? Agora, qual é o papel dessa bancada negra? É realmente reafirmar as pautas antirracistas, né? A bancada negra tem um compromisso, tem a obrigação de reafirmar as pautas antirracistas, as pautas feministas, as pautas que garantam os direitos das maiorias invisibilizadas, que são nós negros, as mulheres e todos aqueles que sofrem com um Estado autoritário, um Estado que foi moldado para atender uma elite escravocrata nesse país. Reginete Bispo falou sobre os desafios para as mulheres negras nos espaços de poder e a importância da luta para que cada vez mais mulheres entrem em disputas eleitorais, em espaços políticos e de decisão. Continue com a gente durante toda a semana e não esqueça de compartilhar as aulas do TV Elas por Elas com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.